Graça e paz, irmãos e irmãs. Abra sua Bíblia no profeta Isaías, no seu capítulo 55. Mesmo sentados, sejamos atentos à palavra do Senhor, Deus vivo. Isaías 55, a partir do verso 6 até o final deste capítulo pequeno. Isaías 55, a partir do verso 6, diz assim a palavra do Senhor: Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que as dignei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor em memorial eterno, que jamais será extinto. Amém. Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, nesta manhã, em que nos reunimos nesse santuário para cultuar o Teu nome e sermos edificados, alimentados pela Tua palavra. Senhor, usa de bondade e misericórdia para com cada um de nós, nos alimentando o nosso espírito, a nossa alma, o quanto nós precisamos ouvir a Tua voz. Oh Deus, como nós precisamos ouvir a Tua voz, como nós precisamos ter o nosso espírito cheio da Tua graça, que o Teu Espírito Santo venha nos tocar abundantemente, nos ensinar, nos orientar, nos exortar e nos dar também, Senhor Deus, o refrigério, o alívio que nós precisamos. Obrigado por essa oportunidade renovada, à luz da Tua palavra, do Teu ensino. Nos fala, Deus, é a nossa oração de gratidão e súplica no Teu nome, Jesus, o nosso pastor. Amém. O Sabiá estava cantando até agora, né? Lindo, né? Coisa mais linda ouvirmos os pássaros louvando a Deus. Foi para isso que eles foram criados, e nós também. Nós não podemos esquecer disso. O nosso catecismo maior e menor, o seu primeiro tópico: por que nós existimos? Por que nós nascemos? Para louvar a Deus, para honrar ao Senhor. Os pássaros, os animais o fazem naturalmente, e nós precisamos fazê-lo com consciência, com desejo a cada dia mais. Tem coisas que dependem da nossa vontade, volição, e devemos insistir conosco, estarmos sempre em gratidão a Deus apesar de, e louvando a Deus apesar de. Essa é a vontade dele. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em tudo dai graças. Às vezes são louvores, sacrifícios de louvores.
mas aí Ele se agrada disso também. Aí estaremos louvando a Deus de fato, de corpo e alma. Esse texto é um texto que nos leva a refletir a muitas coisas, a tentar buscar entender os pensamentos de Deus e os nossos. Os nossos são mais fáceis, né? Do Senhor, Ele mesmo aqui já assevera que nós não entendemos. Os pensamentos de Deus, os caminhos deles não são os nossos. Então nós temos que ir bem devagarzinho para tentar entender os seus pensamentos e os seus caminhos, e com isso Ele vai nos alimentando, nos abençoando, nos incentivando, nos motivando, nos encaminhando vida afora. Nós não entendemos muitas coisas. Esse é o tema da nossa mensagem. Não compreendo muitas coisas. Quantas coisas nós não compreendemos na vida. Não só aquilo que nos acontece, um fato que nos sucede, um acidente que nos assusta e nós damos um grito, né, esposa? Um acidente, nós gritamos, que nos assustamos, nós não entendemos muita coisa, não temos o discernimento de muitas coisas que nos acontecem. Quando você liga lá o seu computador, quando você liga o celular, você sabe como é que ele funciona? Como é que funciona a tela touch do seu celular? Como é que isso é possível? A internet, como é que você se conecta com os seus filhos lá nos Estados Unidos, Dona Eurice? Como é que isso funciona? Como é que isso no mundo físico acontece? Entre o céu e a terra, Estevão, há muitas coisas que nós não podemos imaginar. Mas sabemos que Deus é onisciente, que está em todo lugar, está do nosso lado, está conosco 100% o dia todo, 24 horas por dia. Há muitas coisas que nós não sabemos como funciona. E aí, às vezes, nós queremos ter a resposta para tudo. Então, nós precisamos pensar um pouquinho nisso. Quando nós acessamos os nossos aplicativos, é legal, olha aqui, tecnologia. Você já pensou? Olha, o Sabiá parou agora, ele está ouvindo a palavra de Deus agora. O que motiva esse pássarozinho maravilhoso a louvar a Deus? Se não o toque do próprio Deus. Já pensou nisso? Então tem coisas naturais, tão pequenas, que a gente não pensa. A criação de Deus, do universo, da terra, o sol. Gente, o Rubens ficou encantado no pôr do sol, só porque estava em João Pessoa, mas aqui também tem pôr do sol. E é lindo também. E a minha esposa sempre, olha, vem ver aqui, na nossa sacada lá, o rodoanel e está o pôr do sol lá atrás do rodoanel. É lindo também, sempre é maravilhoso. Claro que João Pessoa é muito melhor, né? É a criação de Deus. Dá para explicar isso? Se não for pela nossa pequenina fé, a nossa pequenina comunhão com Deus, o prazer de perceber isso, irmãos e irmãs, vai encher seu coração de alegria e de prazer, porque vai nos fazer mais perto dele, mais humildes, e isso nos aproxima de Deus, porque o contrário nos afasta. Quanto mais humilde nós buscarmos ser, mais perto do Deus vivo estaremos. Ele vai estar nos revelando a sua vontade, Ele vai estar abrindo o seu coração e vamos estar entendendo um pouquinho mais dos seus caminhos e pensamentos. O vento sopra aí para onde Ele quer nos levar, para onde Ele quiser nos levar. Não tem coisa mais importante do que o toque do Espírito Santo de Deus a nos encaminhar, apesar de nós e apesar de tudo e de todos. Às vezes nós não entendemos muitas coisas mesmo, mas deixamos no altar de Deus para que Ele venha tomar conta de tudo. Não podemos ficar pensando e muito preocupados com muitas coisas, porque senão a gente vai ficar doido. Já basta sermos malucos, conforme Paulo, né? Que nós abraçamos o Evangelho e o Evangelho faz de nós loucos. A loucura do Evangelho para aquele que não crê em Jesus. Para nós não, para nós é salvação. Essa loucura que nos envolveu,
que nos faz olhar e perceber o cântico dos pássaros, a criação, os pôres do sol em todo canto do planeta, e louvarmos a Deus, porque sabemos que tudo louva a Deus, e inclusive o nosso pulsar do coração, o nosso respirar, também deve fazê-lo. Porque Ele está conosco o tempo todo, 100% do nosso tempo. Ele está conosco quando nós estamos mancando, Senhor Alexandre. Está doendo o joelho, mas está caminhando com a gente, Ele está te fortalecendo. Ele caminha com o seu povo em todo o tempo. Não há uma explicação para muitas coisas, mas para aquilo que nós não entendemos, nós louvamos a Deus e falamos, é a vontade dEle para os seus filhos e filhas. Porque nós vivemos lutando para agradá-lo, fazemos o nosso melhor. Primeiro aspecto, nós não temos o controle de muitas coisas, a começar por nossa vida. É exatamente por isso que nós buscamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. A nossa vida, a nossa família, o nosso presente, o nosso futuro, os nossos passos. Devemos planejar, sim, muitas coisas, mas isso não é certo do que dará certo. Devemos planejar, sim, mas não é a certeza que vai acontecer. Aí eu vou para a palavra de Deus, no Provérbios 16, um fala assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então nós devemos continuar fazendo planos, e o texto segue, como se lá em casa, lá o Provérbios 16 é maravilhoso, que ele confirma inclusive os seus planos, os seus projetos, e ele vai desenvolvendo com você os seus planos, porque você colocou-se no altar dele, e aí ele vai, eu creio assim, que ele vai me dando até sonhos para eu sonhar, e aí ele vai me ajudando e fortalecendo, dando os caminhos para eu executar aqueles planos. Essa é a caminhada do servo do Senhor, essa é a caminhada da serva do Senhor. Ele caminha conosco e nós planejamos tudo juntos, e caminhamos e vamos executando os seus planos. Não ficamos esperando não sei o que, não se sabe aonde, quando virá. Vamos vivendo a vontade de Deus hoje. É o tempo que Ele tem nos dado. Nós não devemos querer ter o controle de muitas coisas. Tem gente que se desespera, né? Eu não sei o que vai acontecer. Às vezes não podemos ter o controle de muitas coisas. Isso às vezes nos causa insegurança. O Senhor adverte a um homem que tinha um depósito de muitos bens para muitos anos e vivia se aproveitando da vida. Para ele não faltava nada, estava tudo bem, vivamos, que aí o Senhor falou para ele: olha, louco, você é um louco, esta noite, não é nem amanhã, viu? Esta noite, é Lucas capítulo 12, esta noite eu vou pedir a sua alma, achando que está tudo bem, tudo organizado, controlado, eu sou dono de mim, a minha razão, a minha conta bancária, como a da maioria de vocês, está sobrando dinheiro lá e não tem preocupação nenhuma com nenhum boleto. Só o dinheiro que cai, chove na conta, chove dinheiro na conta assim, e aí esquece que não precisa mais nada. Aí o Senhor fala assim: ó, você é doido, a sua vida está na minha mão, esta noite você vai embora. Esta noite. Já pensou nisso? Se o Senhor falasse para você: esta noite você vai comigo? Oh Deus, aleluia. Para muitos isso é um desespero, né? É o desespero daqui e agora. Nós não temos controle. Eu não sei nem como é que funciona o meu celular, eu só sei ligar ele.
Eu olho o aplicativo aqui, vou lá. Como é que foi? Não sei. Na internet, o satélite. Tem que ter um satélite lá no espaço. Maior confusão nas nações brigando pela posse dos satélites, o espaço aéreo, e avião e drone que invade, estão querendo bombardear agora um ao outro na Europa. É uma bagunça. E nós esquecemos que a nossa vida está na mão de Deus. E fico pensando do ucraniano, está lá no seu apartamento, qualquer hora pode entrar um drone lá e a faixa de Gaza não existe mais. Ainda estão uma ladainha ainda aí se defendendo. Eu só sei de uma coisa, que de tudo o que fizermos a gente vai dar conta. De todo o mal que foi feito até hoje, dos séculos dos séculos. A cada grilhão foi colocado em um outro ser humano, a cada injustiça, a cada ferimento, a cada morte. Deus vai justificar tudo. Disso ninguém escapa. Se escaparam muitas vezes da justiça do homem, pela corrupção do homem, mas da justiça divina, dessa ninguém escapa. Eu não me preocupo muito não. Esse dia eu estava brigando com a mulher, que ela quer um galardão maior que o meu. Eu falei, não, eu quero entrar no céu só. Eu também. Brincadeira. Foi uma conversa diferente disso. A questão do galardão é uma coisa que nos suscita a minha mente, né, a curiosidade. Como é que vai ser esse negócio de galardão? Né? Estou preocupado, porque eu quero entrar no céu. Quero estar com Jesus lá. Não vai ter essa coisa de hierarquia no céu. A gente fica pensando que, né? Meu Deus, vamos fazer o nosso arroz com feijão aqui, dar o nosso testemunho, né? Falar essa graça, desse amor de Jesus para outras pessoas, dar um exemplo. A maior pregação é o nosso exemplo. Não precisa ficar gritando por aí, que é mais um louco, né? Mas um exemplo acima de tudo. Porque é nisso que o Espírito Santo vai trabalhando. É o toque de Deus que vai sendo tocado nos corações através das nossas vidas. No que nós temos controle? O que podemos fazer? O verso 6 nos diz o que nós podemos fazer. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Nisso nós podemos fazer. Nisso está o nosso controle. Buscai ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Invocai enquanto está perto. E nós vemos às vezes que as pessoas estão fazendo 1000 coisas, né? Hoje na abertura da IBD, o presbítero Rubens trouxe uma musiquinha antiga, né, do século retrasado. Não é nem do século passado, é do século retrasado. Né, que quem não vem para a IBD é porque está doente, ninguém vai ficar brincando, não quer aprender a palavra de Deus, está doente, é verdade, sim, doente da alma, não quer aprender, não tem comunhão. Essa cultura de EBD é uma coisa maravilhosa, gente. Eu tenho memórias assim do século passado, não retrasado não, da minha infância. Eu adorava essa vida de EBD até hoje. Eu sempre ganhava os prêmios por não faltar na EBD. Sempre ganhava. Isso é uma cultura rica, isso é privilégio. É privilégio de estarmos sempre na casa de Deus, aprendendo da sua palavra. Sabe, isso é fantástico. E quando nós não perdemos isso, nós não sentimos a falta disso, não vemos a importância disso, isso é doença. Doença da alma. Quando eu não quero me reunir para louvar a Deus, para orar, para aprender a sua palavra, eu estou enfermo. O meu coração está enfermo. E é por isso que eu preciso invocar o Senhor enquanto Ele está perto. Buscar enquanto se pode achar. Porque virão dias que isso não vai. Você está dizendo isso, vai acontecer dias que isso não vai ser possível. Né? Enquanto é possível, vamos louvar a Deus, invocar o Senhor. E marque culto, e vamos louvar a Deus, e convoque a vizinhança, e chuta todo mundo para que as pessoas possam acordar para o Senhor.
que um dia isso não vai ser mais possível. O Senhor vai nos direcionando em tudo. Se não nos colocarmos nas suas mãos, estaremos perdidos, correndo de um lado para o outro sem rumo, angustiados, doentes, infelizes e assustados. Ligamos a TV, só tragédia, só discussão, só tristeza, só dúvida e insegurança. Mas nós que conhecemos a Deus, sabemos que a nossa vida está nas mãos dele. Não está na mão de nenhum governante planetário. Não temos que temer as questões econômicas, micros ou macros do nosso sistema econômico, porque sabemos que a nossa vida está na mão dele. E isso é para nós caminharmos com tranquilidade, apesar de tanta confusão. E precisamos passar essa segurança para os outros também. É o nosso testemunho. É o que nós podemos fazer naquilo que nós temos controle. Olha, não sei como vai ser, mas hoje o Senhor caminha com a gente. Eis que, até aqui o Senhor nos ajudou, por isso estamos alegres. Não é assim? Até aqui o Senhor nos ajudou, Ebenezer. Porque às vezes nós ouvimos só reclamação e murmuração e não sei o que e tal. Meu Deus! Aí o Senhor fica olhando, puxa vida, esse está longe de mim. Esse está longe de mim. E eu estou aqui, não fui para lugar nenhum. Quando nos encontramos com o Senhor, ou melhor, quando somos encontrados pelo Senhor, toda a nossa vida muda. O verso 12. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes, as dificuldades e os outeiros romperão em cânticos. Ou seja, os nossos desafios, as nossas lutas cotidianas vão nos fazer romper em cânticos. Diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Já imagine isso. Já se imagina as árvores aí, quando aquelas galhos aí, batendo palma. Caiu um galho na nossa árvore, aí, caiu no jardim aí. Os ventos, que ventania, Imagine as árvores batendo palma, porque estão louvando a Deus por nossa vida em alegria. Em alegria, diante do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A presença do Senhor transforma-se em alegria. Nessa nossa caminhada, que nós não temos o controle, mas o Senhor tem. Nós não temos o controle, mas o Senhor tem e caminha conosco. Você consegue enxergar um pouquinho disso? Consegue ver a sua vida a partir do Senhor? Porque quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, a gente tem que vislumbrar uma caminhada diferente. E isso é uma relação comum entre o Senhor e nós. Não é uma coisa surreal. É caminhar com segurança. É não temer nada. Apesar de um mundo muito violento, é caminhar com segurança. Não entenderemos tudo sobre Deus, mas isso deve nos fazer cada vez mais próximos dele, chegar mais perto dele. Ele já provou o seu amor por nós. O apóstolo Paulo nos diz lá em Romanos 5, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Que amor é esse? Que amor é esse? Então, quando nós vivemos de qualquer jeito,
nós não confiamos no Senhor, nós, entre aspas, estamos desmerecendo o amor de Deus. É Deus que fala assim: eu te amo de tal maneira, eu dei meu filho por você, e eu fiz tudo para que você seja feliz, tenha uma vida boa, próspera. Mesmo nesse mundo perdido, você, meu filho, você é luz. Se nós não vivermos assim, nós estaremos negando esse amor de Cristo, esse amor de Deus. Então nós precisamos entender isso. Entender que o Senhor tem pensamentos bons para conosco, de paz, não de guerra. Ele nos perdoa os pecados. Ele vira a página e quer que nós caminhemos agora em santidade na sua presença, fazendo tudo novo, vivendo em novidade de vida. Eis que faço novo todas as coisas. Viver a cada dia em novidade, se convertendo a cada dia. Já aceitei Jesus hoje, já aceitei Jesus de novo. Vamos em frente. Uma nova caminhada, um novo recomeço, apesar da sua idade, que nasceu no século retrasado. Isso ainda é bênção. Isso ainda é muita bênção. Você é aquele que alcançou prosperidade de dias. Louvado seja Deus. Você viveu muito e vai viver muito ainda, louvando a Deus, glorificando a Deus e com a consciência de que caminha com o Senhor. Não tem coisa melhor do que isso. Se o crente não tem essa consciência de quanto ele é abençoado, ele é privilegiado, ele ainda não se encontrou com Jesus. Porque é um privilégio maravilhoso, é incomensurável, sabemos dessa graça irresistível que nos toca. O amor de Deus é tão grande que a gente não consegue quantificar. Eu vivo orando ainda: Senhor, me enche desse amor, que eu quero amar do mesmo jeito. Eu quero perdoar do mesmo jeito. Eu quero entender. Por isso que eu olho para esse texto aqui, ele me desafia: os meus pensamentos não são os vossos. Deus, me ajude. Os meus caminhos não são os vossos. Meu Senhor, me abençoe. Por isso eu quero que o teu Espírito toque e me leve para onde o Senhor quiser. Eu quero ser instrumento nas tuas mãos. Eu quero virar a página de ficar só pensando na minha vida egoísta, nos meus problemas, nas minhas lutas, nos meus queixumes. Eu quero viver diferente. Quero viver agora para honrar o teu nome. Mesmo que não entenda muitas coisas, eu quero viver a cada dia uma novidade de vida. Porque o Senhor, que é o Criador de tudo, Ele está me dando uma nova visão de viver diferente, para promover a sua honra e glória. Confiando no Senhor, no seu amor, poderemos caminhar com Ele, até mesmo quando a vida parece não fazer muito sentido, mesmo quando não entendemos muitas coisas. É tempo de confiar, porque quando nós caminhamos com o Senhor, como é que a gente vai entender quem é Ele, se Ele é um Deus todo-poderoso? Não tem como entender tudo mesmo. Então basta a gente o quê? Confiar. Não é assim que uma criança faz com os seus pais? Ele confia no poder. O pai é super-homem, a mãe é a minha moça, é a minha guerreira, e ele caminha, ele precisa. Nós precisamos caminhar como uma criança caminha, com a confiança em seus pais. Nós precisamos confiar em Deus como uma criança precisa da seguridade dos seus pais e precisa confiar nos seus pais, e ele confia. É o meu herói, a minha heroína. Nós precisamos caminhar com Deus sabendo que dele proverá tudo o que nós precisamos. Não nos faltará nada. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, porque Ele é o nosso Deus, o Deus vivo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio bem seguro nas horas difíceis. Esse é o nosso Deus que afugenta as trevas. Esse é o nosso Deus que nos coloca salvo em meio a tanta desolação.
Oh, quanta incerteza tem no seu coração, e o Senhor quer fortalecer. Olha, levanta a cabeça, resplandece. O mundo cheio de morte, nós somos vivos. Nós somos a luz dele. Sabe por que o Senhor fala assim: deixar vir as minhas criancinhas? Porque dos tais é o reino dos céus. Porque os tais, as crianças, confiam em Deus. Elas dependem integralmente do Senhor, como nós precisamos depender integralmente dele. Não nos arrogarmos nos nossos pensamentos, não nos arrogarmos nos nossos caminhos, mas dependemos dele em tudo. E sabemos que já somos abençoados. Glória a Deus. Ele é Deus maravilhoso. Um Deus que fala conosco: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Em lugar de espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno. Então que a nossa vida seja de fato para vivermos em alegria e glorificarmos a Deus. Se nós cremos nisso, colocarmos isso no nosso coração, de fato cremos na palavra de Deus, nas suas promessas, nas suas profecias, seremos felizes e viveremos a cada dia melhor e mais felizes, mais bem-aventurados seremos. E aquilo que nós não entendemos, Ele vai nos ajudando, nos revelando e caminhando. Que Deus continue caminhando conosco, seu povo, nos fortalecendo, nos animando e às vezes nos fazendo entender algumas coisas, nos avisando daquilo que está à nossa frente, à nossa volta. Amém. Vamos a Deus, louvar a Deus com alegria. 1, 2, 3, 1. Contas